Fala pessoal, como estão? Então nós estamos aqui para uma nova aula. Hoje o assunto é controladores lógicos programáveis. Um assunto então bem importante aí para a indústria. E a ideia é fazer uma visão geral do que significa esse equipamento e como a gente pode trabalhar com ele, né, da melhor forma. Então vamos lá. Um pouquinho aqui de história, né? Então, os dispositivos desenvolvidos para substituir os circuitos da relé que realizavam lógica sequencial no controle de máquinas. Então, no início dos tempos, se usava circuitos físicos, né, de relés, onde a gente poderia fazer uma lógica digital ali usando somente relés, a gente conseguiria então fazer o funcionamento de acordo com o que a gente gostaria. E esses dispositivos vieram então com a evolução da eletrônica e da informática, conseguiu se trazer essa ideia para o mundo digital. Então os relés foram substituídos por relés virtuais, então a gente consegue trabalhar, fazer a lógica que era feita fisicamente de uma forma virtual. Né? Então, assim, basicamente, a ideia, essa transformação que aconteceu, essa foi a primeira transformação que ocorreu com a evolução aí dos PLCs, né? Então o PLC trabalha observando suas entradas e dependendo dos seus estados, liga ou desliga suas saídas. O usuário entra com um programa que fornece os resultados desejados. Então é um funcionamento bem simples. Ele olha, né, ele percebe o ambiente através dos seus sensores e faz a sua lógica ligando e desligando suas saídas, que são seus atuadores. Né? Então ele trabalha dessa forma. O programa então pode ser desenvolvido para poder tratar de acordo com essas entradas e fazer um melhor acionamento, o acionamento desejado nas suas saídas. Então, a ideia básica aí. Os PLCs foram introduzidos no final da década de 60. Né? No meio da década de 70, a tecnologia dominante dos PLCs eram as máquinas de estados sequenciais. Né? Então, né, é uma tecnologia bem antiga, né? Então ela vem lá da década de 60, passando aí por da década de 70, e utilizavam aí as máquinas de estados sequenciais, né? Então, aonde se utiliza memórias flip-flops, memórias que podem armazenar a ideia do circuito digital e reaproveitar e realimentar as entradas com as suas saídas, e a gente conseguir fazer uma lógica que se tenha uma, digamos assim, armazene a informação ao longo do tempo. Né? Com o desenvolvimento dos microcontroladores, os PLCs passaram a utilizá-los. A capacidade de comunicação dos PLCs começaram a aparecer em 1973. Então, à medida que foi evoluindo a eletrônica e a informática em geral, foram se colocando essas tecnologias nos PLCs, né? Então cada vez eles foram melhorando e dando mais suporte, né, para esses equipamentos, né? Então, os microcontroladores trouxeram toda a questão programável, toda a questão de memória, a facilidade que isso agrega, né? E a parte de comunicação também, né? Na década de 80, houve uma tentativa de padronização das comunicações através do MAP, Manufacturing Automation Protocol, da General Motors. Redução do tamanho dos PLCs. Software amável em computadores pessoais, ao invés de terminais dedicados ou handhelds. Então isso aqui foi uma evolução natural, né? Porque
eletrônica foi reduzindo de tamanho, cada vez produzindo placas eletrônicas de menor tamanho. Então o equipamento foi reduzindo automaticamente consequentemente, né, o seu volume. A comunicação também, a introdução da comunicação foi possível também não precisar estar configurando e programando direto no equipamento, pode ser através de um computador externo, hoje em dia até pode ser feito através da internet e tudo mais, né? Facilitou muito, né? Tu pode estar, não precisa estar ir até a máquina ou estar colado com a máquina para poder fazer isso. Criam aí uma facilidade, além do mais, um terminal como um computador, tu tem muito mais recursos. Então tu começa a entrar várias facilidades aí. Então a vida não era muito fácil lá no início, né? E agora com a evolução foi melhorando, né? Em vários quesitos. Hein? Na década de 90 houve a maior redução dos tamanhos dos PLCs e a introdução de novos protocolos. Modernização das camadas físicas dos protocolos que sobreviveram até a década de 80. Então o padrão IEC 11.313 surgiu na tentativa de padronização da linguagem de programação dos PLCs. Então, se tinha então uma gama de linguagem de programação, né, propriamente dita, dos PLCs, e foi padronizado, na verdade, essas linguagens para conseguir programar um CLP numa região e eles se entenderem em outro lugar, né? Então, porque não ficar uma miscelânea aí de linguagem, né? Hoje se trabalha aí na faixa aí de 4 ou 5 linguagens, se não me engano, que pode se utilizar, né? Aqui no curso a gente vai trabalhar com Ladder, basicamente, mas é possível aí a gente fazer um overview de outras linguagens bastante utilizadas também, né? E dependendo do software que for trabalhar, pode ser trabalhado em conjunto essas linguagens, né? Pode ser propriamente o Ladder, Flipchart, nós temos a linguagem estruturada também para se utilizar, né? Diagrama de blocos, todos são linguagens possíveis aí, e a gente pode fazer um overview dessas linguagens em alguma aula para a gente poder estar tratando isso aí. Os PLCs, então, aqui tem uns exemplos aqui, não tão moderninhos, mas a gente tem uma noção. Então, as medidas ali em cima em polegadas, né? Então, nós temos aqui o número de pontos, seria o número de entrada e saídas, os IOs desses PLCs, né? O tipo de protocolo. Aqui nós temos outro com mais pontos, né? 32 pontos, comunicação RS232, que é comunicação serial. Então, isso vai dizer muito o preço, o custo, a aplicabilidade desses PLCs. A estrutura básica dos PLCs, então, vai se dar dessa forma aí, né? Processador, uma memória e módulos de entrada e saída e um barramento interconectando. Então, as partes constituintes aí de um PLCs, nós temos aí nessa figurinha aqui de cima aqui, né, o input circuit, CPU, memória, output circuit, input release, counters, output healers, data storage, timers, internal utility healers. Então, os relés aqui
Nós temos relés de entrada e relés de saída, né, como está mostrando ali, e relés internos para a fins de ajudar na lógica que vai ser desenvolvida, né, a partir de armazenamento de dados e os timers e contadores aí para controle, né, e aplicabilidade de algum projeto que tu possa ter que estar contando ou disparando algum evento, né, depois de algum tempo. Então, aqui está a explicação, né? Os input healers são contatos conectados ao mundo externo, existem fisicamente e recebem sinais de chave, sensores, né? Tipicamente não são relés, mas transistores. Os relés internos, então, não existem fisicamente, não recebem sinais externos, são simulados e permitem aos PLCs eliminarem relés externos, né? Nós temos contadores, né? Não existem fisicamente, são contadores simulados e podem ser programados para contar pulsos up ou down. Timers, não existem fisicamente, incrementos variam de 1 milissegundo a 1 segundo. Então os dois aqui nos ajudam a fazer controles. Os contadores podem receber pulsos externos ou comandos externos através de um relé e o relé vai pode fazer o acionamento dessas contagens aqui. Então, tanto se ele varia de 0 para 1 ou 1 para 0. Os relés externos, output relés, então são bobinas, são conectados ao mundo externo, existem fisicamente e enviam sinais on-off para os solenoides, luzes, etc. Podem ser transistores, relés ou triacs, dependendo do modelo. O data storage são registradores dedicados ao armazenamento de dados, podem ser temporários ou permanentes, mantendo informações quando o PLC está desligado. A parte de memória aí dos PLCs, né? O PLC opera continuamente executando um programa. Então aqui nós temos um desenho, um diagraminha aqui que pode mostrar assim simplificamente o funcionamento. Então ele checa primeiro os status das entradas, executa o programa e atualiza as saídas. Ele fica nesse ciclo infinito aqui. Isso aqui é chovendo uma olhada aí para que já programa, né? Os programas seguem essa sequência. Então nós temos aqui a parte de checagem, né? Então ele verifica as entradas se estão off, armazena os dados na memória para serem usados no próximo passo. Na execução do programa, então, são armazenados, baseado nas entradas lidas, armazena os resultados para ser usado no próximo passo. Na parte de atualização das saídas, finalmente o PLC atualiza suas saídas baseadas nos passos anteriores. Aqui a parte de saída dos relés, né? São conectados. Desculpa, eu voltei. A parte de aqui counters. Opa, desculpe, vamos aqui. Bom, aqui fala sobre como é que funciona essa parte de atualização, né? Então, os relés trabalham, que existe chama ali de scan, né? Então, a cada scan ali, ele vai lendo essas entradas, lendo o programa e atualizando as suas saídas. E tem que ter um ciclo que ele executa para que isso seja feito de uma forma correta, né? Então, a entrada 2 só é vista na varredura 3. A entrada 3 nunca será detectada. As entradas 1 só é vista na varredura 2. Entende? Então, é a maneira que ele vai varrendo ali as entradas e fazendo execução do programa e atualizando suas saídas, né? Isso aqui é importante
depois para a gente entender ali a questão do funcionamento até mesmo dos timers, né? Mas a gente vai ver talvez na prática como é que isso aqui pode se dar, a gente entender como é que funciona melhor ou como é que a gente pode aproveitar essa informação aqui. Então vamos passar para cá, que eu acho que é mais interessante para esse momento. Então a linguagem Ladder, que é a primeira linguagem, ou a linguagem que a gente vai trabalhar um pouco mais aqui nesse curso, e porque todas as linguagens têm bastante informação, a gente deixa para tratar em outro momento. Então a linguagem gráfica é utilizada para a programação dos CLPs, né? O elemento básico é o relé. Então o ladder ele utiliza a ideia de um relé físico, né, para poder a gente desenvolver um código, uma lógica, né, digital para tratar alguma situação, né. Então nós temos aqui os exemplos da questão do simbolismo, né. Então nós temos aqui um exemplo de um relé físico, né. Então nós temos aqui que ele é um contato, né, ele chaveia esse contato aqui e aciona essa bobininha aqui e pode acionar uma chave. Então os símbolos aqui dos contatos, né? Então aqui esse de cima aqui é o contato da chave de um relé, né, aberto, e aqui de uma saída, né, seria uma bobina de saída aqui. A parte do código mesmo ele vai representar assim, né, então ele representa por linhas, ou chamada de escada aqui, né. Então cada linha, cada degrau dessa escada aqui é uma linha de execução, né. Ele vai executando por linha. Não executando por linha, essas linhas são executadas em paralelo, na verdade, né. Aí, conforme o estado de cada relé, ele vai atuar ali. E aqui estou representando aqui um relé aberto e uma saída, sendo que aqui tem um endereço de memória, né, que é onde vai ser armazenado o estado desse contato aqui. Então nós temos o load, que é esse relé aberto aqui, né? Então a instrução load é um contato normalmente aberto, também chamado de examine se on ali. Quando a entrada física está on, a instrução é verdadeira. Tá? Então, o que acontece? Esse relé aqui, quando ele não está acionado, né, ele é considerado como falso, na verdade, né? Então, porque ele não tem, ele está aberto, ele é considerado como falso. Mas quando ele é acionado, então quando a física está on, estacionada, ela é considerada verdadeira, porque esse contato vai fechar. Então quando ele recebe o sinal aqui, ele fecha. Se ele tivesse, ele vai tem a opção dele começar fechado, que a gente vai ver ali na sequência. E se ele recebe o sinal, ele abre. Então ele faz sempre o processo inverso. O sinal de entrada precisa estar presente para que o símbolo seja ativado. Pode ser usado para entradas internas, entradas externas e saídas externas. Load bar, aqui então é o símbolo dele que ele pode começar fechado, né? Então, quando a entrada física está off, a instrução é verdadeira. Então, se tu não recebe sinal, ele permanece fechado, ele é verdadeiro. Se ele recebe o sinal on aqui, ele vai abrir. Então pode ser usado para entrada interna, entradas externas e saídas externas. Então aqui a gente já pode montar uma tabelinha verdade aqui, mostrando essa ideia. Então o load e o load bar vão funcionar da seguinte forma. O load, então se ele receber o pulso 0, ele permanece falso porque ele permanece aberto. E o load bar permanece verdadeiro porque ele não vai abrir, né? Porque ele começa já fechado.
E se ele recebe um pulso 1, o load que estava aberto fecha, então ele vai ser verdadeiro. E o load bar que começa aberto, começa fechado, vai abrir e aí ele vai para falso. As saídas, quando existe um caminho, ele tem a mesma ideia, né? Então, como existe caminho de instrução verdadeiras e que precedem essa instrução do degrau da escada. Ela também será verdadeira. Então, essa bobina de saída, que também pode ser representada como relé, dependendo da situação, né? Pode ser usado como relé na saída também. Tem uns que é com 2 parênteses, então depende do símbolo aqui. Pode ser usado esse que é uma bolinha, mas eu acho que normalmente é usado um que é 2 parênteses aqui. Então, como ele estava falando ali, se ele tem uma linha de verdade, né, no degrau da escada, então essa linha aqui, se tiver, pode ter vários relés. Se ele tiver um caminho válido, encontrar todos os caminhos que sejam válidos, verdadeiros, ele vai acionar essa saída aqui. No Alt, ele é um contato normalmente aberto, então se ele recebe o sinal verdadeiro, ele vai fechar, vai ser verdadeiro também. Pode ser usado uma bobina interna ou saídas externas. No Alt Bar, ele começa verdadeiro, já começa fechado. Então, se ele tiver um caminho verdadeiro, ele vai receber o pulso e vai abrir. Então, ele vai ser falso. Então, também podemos montar uma tabela verdade aqui. Lógica de estados. Então, se ele receber o pulso 0, no Alt ele permanece aberto, então ele vai permanecer falso. E no Alt Bar ele permanece fechado, então permanece verdadeiro. Se ele recebe 1, o Alt vai fechar, então ele vai ser verdadeiro. E o Alt Bar, que é fechado, vai abrir e vai para falso. Um pouquinho aí de vamos ligar as ideias, né? Conectar aí as disciplinas, né? Então, quem já teve eletrônica digital sabe bem o que é essas ideias aqui de baixo. Então, são expressões bem simples aí de eletrônica digital, né? Que a gente pode naturalmente transcrever aqui para lógica de relés. Então, para a nossa lógica ladder. Então, a gente tem aqui PB1, AND, PB2. Então, essa lógica aqui, que é uma AND, vai estar salvando o resultado em R1. A gente poderia transcrever da seguinte forma. Como uma AND, ela funciona se todas as entradas forem 1, somente quando todas as entradas forem 1, ela vai ter uma resposta verdadeira. Eu posso transcrever como sendo relés em série. Então, em relés em série, eu só vou poder acionar minha saída, no caso R1 aqui, quando todos os elementos da minha linha, do degrau da minha escada foram verdadeiros, né? Então, se eu tiver aqui percorrendo essa linha, ó, esse cara está aberto, eu não consigo passar, né? Vamos analisar dessa forma. Eu não consigo passar desse elemento aqui porque ele está aberto, então já não vai acionar o meu R1. Se esse elemento aqui for um relé externo e receber um pulso para nesse momento, ele vai fechar e ele vai ser verdadeiro. Segue. Podemos seguir na linha. Se esse elemento PB2 fechar, for externo e fechar, ele também vai me permitir seguir, e aí sim vai acionar R1. Então, a gente pode fazer essa lógica aqui. Então, quando eu tenho uma expressão AND, eu tenho uma série. Então, se a expressão PB2 for negada, simplesmente quer dizer que um dos relés já começa fechado. Então, para eu poder acionar R2, eu vou ter que ter, obrigatoriamente, um pulso verdadeiro chegando em PB3 e, obrigatoriamente, um pulso recebendo 0 em PB4, né, para permanecer fechado.
aí sim também poderia acionar R2. Quando eu tenho uma OR, eu tenho a seguinte ideia, um paralelo, porque na OR basta eu ter uma das entradas verdadeiras para poder ter o meu R1 verdadeiro, porque eu tenho vários caminhos, né? Eu posso seguir por esse caminho, ou se tivesse mais, seria o outro caminho, o outro caminho, o outro caminho. Então, um dos caminhos sendo verdadeiro, eu consigo já acionar R1. Então, esta é a maneira que a gente pode transcrever. Então, a partir daqui, ele já começa, quem teve eletrônica digital, já de um bom ponto, porque tudo se reaproveita tudo que foi visto, né, dessas disciplinas, ou lógica booleana, né, pode ser aplicada aqui. Então eu posso compor qualquer expressão, ou desenvolver qualquer expressão para resolver um problema e transcrever para ladder, né. Então, se eu tiver aqui uma lógica, uma expressão booleana digital, PB1 OR, PB2 AND PB3, basicamente eu vou ter então uma série de PB2 com PB3, né, paralelo ou OR com PB1. E essa expressão me resulta no acionamento ou não de R1. A primeira instrução em um degrau deve ser sempre uma instrução de entrada, load ou load bar, e a última deve ser sempre uma instrução de saída, out ou out bar, ou sua equivalente. A questão de representação, né? Nós temos aqui um esquema elétrico, um sistema de CLP e um diagrama eletrônico. São maneiras de representar a mesma lógica, mas em diferentes tipos de situações, né? Então nós temos aqui quando é elétrico, quando a gente tem uma AND, a gente pode representar dessa forma, duas chaves aqui em série, uma lâmpada aqui. Para essa lâmpada acionar, eu tenho que fechar essas duas chaves, né? Porque elas estão em série. No CLP eu tenho dois relés em série para acionar a minha saída. Então aqui está sendo representada dessa forma. No diagrama eletrônico, nós temos aqui o símbolo da AND. Então tem que as duas entradas tem que ser verdadeira, né, para poder acionar a minha saída. E aqui estão os casos possíveis, né? Então se acionamento for só em ED1 aqui, ele vem até aqui. É o que nós tínhamos já falado, né? Se eu tenho acionamento só em ED2, eu tenho essa peculiaridade aqui. E se eu tenho ED2 e ED1 e ED2 aqui, nós temos o acionamento da minha saída. Na OR, ou na OU aqui, eu tenho, então, no esquema elétrico representado por duas chaves em paralelo e uma lâmpada aqui pressionado. Qualquer uma das chaves, se for fechada, aciona a saída. Aqui o paralelo de relés para o CLP e aqui o diagrama eletrônico, né, digital. Para acionar, basta ser uma das saídas ser verdadeira, né? Uma das entradas ser verdadeira para a saída ser verdadeira. E aqui os caminhos, né? Então, um caminho sendo verdadeiro, ele já é o suficiente. Então, ele pode seguir pelo caminho de cima ou pelo caminho de baixo. A parte de registradores internos, da Data Store, então nós temos aqui os registradores que vão armazenar o estado do meu circuito, da minha lógica de relé. Então nós temos aqui o relé SW1, ele está salvo nesse endereço 0000, então está aqui. Então no registrador 00, na posição 00, ele está representando aqui que está normalmente aberto pelo símbolo do zero, né, falso. O relé SW2 que começa fechado, então ele está salvo no registrador 00, na posição 01,
e ele representa como 1 porque ele começa fechado, verdadeiro. E a minha saída no 0500, no registrador 05, na posição 00, é 0 porque ele começa normalmente aberto, então é falso, representado por 0. Aqui uma lógica, uma tabela verdade, mostrando a lógica do LD, LDB e out, né? Então mostra aqui o funcionamento dessa tabela aqui de baixo, desse circuito aqui de baixo, né? Então se a lógica é 0, basicamente eu vou ter aqui falso, verdadeiro porque começa fechado e falso. Se recebe 1 nesses elementos, então eu tenho esse aqui vai para verdadeiro porque começa aberto e esse vai para falso porque começa fechado, e eu tenho a saída verdadeira porque eu estou acionando essa saída aqui. Essas condições aqui é só para a gente ter uma ideia de o que acontece se chegar esses pulsos verdadeiros aqui, né? Mas geralmente tu vai ter acionamento de um relé e aí consequentemente tu pode fazer uma lógica que automaticamente eles vão se acionando e vai se comportando assim. Então aqui embaixo nós temos uma tabela verdade aí mais completa com todos os casos possíveis, vamos dizer assim, desse simples circuitinho aqui. Bom, aqui pessoal nós temos a tabela verdade desse circuito aqui, que mostra aqui os comportamentos, né? Então se esse elemento aqui for aberto e esse for fechado, a saída permanece falsa, né? Aberta. Se eu tiver o primeiro, o SW1 aqui como aberto e o segundo aberto, também não tem caminho válido, não vai acionar a saída. Se os dois forem verdadeiros, esse fechado e esse fechado, vai acionar a saída. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, não vai naturalmente acionar a saída. Então os dois têm que estar fechados para que a saída seja acionada. Aqui nós temos um exemplo prático, né? Para entender como a lógica de relés pode estar atuando. Então, acionar um motor que bombeia óleo lubrificante para um recipiente até que o nível mais alto seja atingido. Desligar o motor e deixar drenar até que o nível mais baixo seja atingido. Os sensores são de fibra óptica, on quando não estão imersos no óleo e off quando estão imersos no óleo. Então é um controle de nível aqui, representado com esse desenho aqui. Então vou fazer um código em Ladder para que controle esses níveis aqui e essa drenagem. Então o código aqui é bem simplesinho também, né? Então nós temos aqui esses relés aqui e essas saídas aqui. Então inicialmente o tanque está vazio, os dois sensores estão on. Tá? Então se o tanque está vazio, ninguém está sendo tocado nesses sensores aqui, então como disse anteriormente, está sendo usada a ideia que os dois estejam verdadeiros quando não estão sendo tocados, né? Então nesse momento, quando os dois sensores estão on, o que vai acontecer? Esse relé aqui vai fechar e esse relé aqui também vai fechar. Porque os sensores não estão sendo tocados, ele vai enviar valor 1 para cá e valor 1 para cá. Recebeu um aqui, está normalmente aberto, fecha. Recebeu um aqui, está normalmente aberto, fecha. E eu vou ter um caminho válido na minha escada aqui. Então eu vou acionar esse bobina de saída. Acionando essa saída aqui, ela tem
está conectada com essa entradinha aqui do outro degrau da minha escada, então ele vai acionar também. Então todo mundo que tem o mesmo endereço vai acionar, então aciona aqui, ele aciona aqui e aciona aqui. Acionou aqui, normalmente aberto, fecha. Normalmente aberto, fecha. Fechou aqui, ele vai ter um caminho também verdadeiro para essa linha do degrau aqui de baixo. Então vai acionar o 0500, que está sendo representado pelo motor. Então o motor vai para 1, liga o motor. No momento que liga o motor, começa a drenar não, começa a encher, né, bombear o líquido para cá. No momento que ele tocou no primeiro sensor aqui, no sensor de nível baixo, ele deixa de ser verdadeiro, vai para 0. E aí, quando ele foi para 0, ele deixa de acionar esse relé aqui. Só que como ele está em paralelo aqui, ele não vai ter influência mais, né, na questão do acionamento como um todo do sistema. Porque ainda vai ter um caminho válido. Porque esse relé foi acionado por essa saída, então ele vai continuar seguindo esse caminho aqui, ó. Então vai continuar esse sendo verdadeiro, vai continuar esse motor sendo acionado e ele continuar bombeando mais líquido para dentro do tanque. Vai enchendo até que toque o nível alto. Quando tocar o nível alto, ele vai para 0 também. No momento que for para 0, esse relé que está aberto, que está fechado, porque estava sendo acionado até então, abre, porque vai receber 0, deixa de acionar. Volta para o estado original, normalmente aberto. Aí agora sim, deixa de acionar essa saída, deixa de acionar essa saída, deixa essa entrada e essa aqui. Então esse aqui morre, vamos dizer assim, né? Traços morre. Esse aqui também vai e esse aqui também abre. Consequentemente, esse também abre, que é o que está conectado ao motor. O motor deixa de ser acionado. Então o motor desliga, como está escrito aqui, vai para 0 e começa a ser drenado o líquido. No momento que vai sendo drenado o líquido, não foi colocado nenhum acionamento para o dreno aqui, vamos supor que isso aconteça naturalmente. Então vai começar a ser drenado, o sensor alto deixa de ser tocado e ele vai para o verdadeiro. Quando ele for para o verdadeiro, esse nível alto aqui, esse relé vai ser acionado. Só que ele não faz ligar, né? Porque eu não tenho um caminho válido. Porque aqui está aberto e aqui está aberto. Então não faz diferença se ele fechar, né? Ele fecha, mas ainda assim não vai ter um caminho válido. Então o motor continua desligado. Vai drenando até não tocar o nível baixo. Até não ser mais tocado o nível de sensor de nível baixo. Aí o que acontece? Ele vai acionar esse relé aqui. Aciona o relé, então ele fecha. Esse que já estava sendo acionado, continua fechado, então tem um caminho válido, vai ligar essa saída, que aciona esse relé, que aciona esse relé, que aciona o motor, volta a drenar o líquido, volta a bombear o líquido de volta para o tanque. Então esse é o funcionamento. Então aqui é uma lógica de relé simples para mostrar, demonstrar aí como o LEDER pode estar atuando aí num circuito, num sistema de controle de nível de um tanque. Então aqui, como os scans funcionam, né? Então a cada tanto tempo aqui ele vai atualizando e vai atualizando as saídas e entradas aqui do sistema. Então basicamente esse é a parte introdutória ali do que é o CLPs, né? E aqui já introduzindo a parte do LEDER, que é uma das linguagens aí, não digo mais antiga, mas uma das mais tradicionais, vou dizer assim, utilizadas aí no mundo dos CLPs aí. Então ficamos por aqui.
Então, essa aula introdutória, só para a gente ter uma parte inicial aí do que são CLPs. Fique com Deus. Até uma próxima aula.